Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gente para Negócios. Lembrando que é uma produção aqui da MH Consult, com trabalhos técnicos de Thiago Santos, que está ali no nosso backstage. Eu apresentando aqui Rafa Cristofoletti, ao meu lado também no microfone, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rafa. Que delícia estar aqui mais uma vez. Vamos que vamos. Vamos lá, a gente tem sempre aqui novidades, né, para trazer para vocês sobre tudo que envolve negócios, seja da parte de gestão de pessoas, sustentabilidade, a questão da diversidade. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito interessante, que é, din-din, vamos falar sobre dinheiro aqui, porque o que tem de empresa por aí tendo problemas do ponto de vista financeiro, né, Rogério? Não é brincadeira não, né? É verdade, a gente quis trazer esse tema para cá porque a gente fica falando tanto de sustentabilidade sobre o aspecto dos outros dois pilares, não é? Que é cuidar das pessoas, cuidar do ecossistema, do meio ambiente, da comunidade, mas a gente esquece de abordar na sua profundidade a questão do pilar financeiro também. Que não deixa de ser sustentabilidade. A sustentabilidade financeira ela é imprescindível, obviamente, para que as organizações, né, permeiem seus negócios durante aí, muitos e muitos anos, como é o caso da MH Consult. A gente sempre lembra que tem 29 anos de estrada no que vem, fazendo 30 anos, hein? Teremos um festão, hein? Tomara! Bom, sem enrolação, então, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Estamos aqui com Adriano Fachinelli, ele que é sócio da empresa PXCS, uma empresa de gestão financeira e que vai falar muito sobre essa questão, né, da educação financeira, sobre organização, sobre tudo que envolve aí, né, essa questão é a controladoria, o controller que fala. É isso mesmo, Adriano? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Primeiro, obrigado aí do convite. Baita prazer estar aí com vocês. Empresa que eu admiro tanto, a MH, tantas coisas aí que eu de fato admiro de vocês. Então, para mim é um baita prazer. E é isso mesmo, acho que a gente pode botar aí, já colocar de uma forma que é a controladoria, o controller da empresa. Nós somos uma empresa de controladoria, de gestão financeira, né? E tá tudo certinho, é isso aí mesmo. Prazer. Olha, Rogério, a gente fala sobre a questão, né, da gestão financeira, da controladoria. Esse tipo de trabalho, conversando com o Adriano antes, não é um trabalho que fica ali restrito apenas às médias e grandes empresas, né? Muita gente que está começando deveria e precisa muito também ter um olhar bem cuidadoso, né? Ter um olhar diferenciado para esse quesito dentro, né, da administração de um negócio, né? Exato, e esse é o motivo que eu agradeço ao Adriano de ter aceitado o nosso convite, porque muitas vezes você tem uma boa ideia, você tem uma boa execução, mas quando olha do ponto de vista financeiro, terceiriza essa parte do ponto de vista de deixar para os outros olharem por você. E assim como a venda, que é o core de qualquer negócio, a parte financeira também precisa ser olhada com carinho. Você não pode delegar essa parte. E foi nesse momento que a gente se associou com o Adriano. O Adriano é o controller dentro da MH Consult, a gente contrata o Adriano para olhar os nossos números junto com a Edilene, justamente para a gente olhar com carinho como é que a gente está posicionando o produto, preço, como é que a gente está fazendo controle das nossas margens, do nosso fluxo de caixa, e é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui hoje. Viu, Adriano, você também dizia aqui antes nos bastidores que essa questão do controle ele não é simplesmente só de um ponto específico da empresa, né? Vocês tratam ali de vários pontos, né? Até precificação, você estava dizendo aí que faz também, né? Sim, eu acho que uma coisa que é bem core do nosso trabalho é que a gente não faz apurações especificamente, vamos falar que o número é esse aqui ou tal. Não, nosso objetivo é conectar o financeiro com a estratégia da empresa. E o financeiro ele tem que estar conecto, ele tem que fazer parte do planejamento estratégico da empresa, até para você saber se os esforços que você está fazendo, se os esforços que a empresa traçou como objetivo, como foco, vão resultar no incremento de valor da empresa ou numa destruição de valor. Então, assim, o financeiro ele tem que ser um dos pontos prioritários na definição do planejamento estratégico da empresa. Quando a gente fala sobre financeiro, né, quais são os principais pilares ali que a gente tem que estar bem atento ali quando a gente, enfim, quer fazer um planejamento? Bom, um bom planejamento primeiro você tem, vamos dizer, de pilares, né? Pilares você tem, obviamente, o faturamento, é importante. É muito importante você medir as margens que você apura no seu negócio e é muito importante você ter o controle das despesas e custos. Então, eu diria que, a grosso modo, vamos dizer que
se você tem controle das suas margens, do seu faturamento, das suas margens e das despesas fixas, são, digamos assim, os 3 pilares importantes para você poder começar a olhar para o teu negócio e definir estratégias com base nisso. Ô Adriano, ajuda a gente aí, inclusive pode ter uma galera que está nos ouvindo ou nos assistindo, que já ouviu falar desses temas, mas fica sempre ok, já ouvi falar, mas quando você pede uma explicação já enrosca um pouco. Conta pra gente de uma maneira bastante simples, bastante didática, o que é esse raio de margem, qual que é a diferença de custo, despesa, que você mencionou que são importantes analisar junto com o faturamento. Boa, acho que isso aí é realmente importante, ainda mais, vou dizer até no Brasil, que carece de ensino na questão financeira. Bom, faturamento é o valor da sua venda. Então, você acordou, eu vou vender o meu produto por 100, é o quanto o cliente vai pagar. Isso aí a gente chama objetivamente de faturamento. Ou no bolo total chama receita também, é a mesma coisa. Quando a gente fala de margem, a gente está considerando que o seguinte, você normalmente, se você comprou uma caneta, você vende óculos, você comprou esse óculos por 10, você vende ele por 15. O 15 é o teu faturamento, é a tua receita. O 10 é o teu custo. Logo, 15 menos 10, sobra 5. 5 é a margem, ou margem de contribuição, como alguns preferem. Então, o primeiro ponto de atenção é você não pode vender nada com margem negativa. Se você compra isso aqui por 10, você não pode vender por 8. A não ser que estrategicamente o produto que você venda negativo ele possa fazer parte de um todo que vai estrategicamente contribuir. Cito um exemplo. Pãozinho da padaria nunca dá lucro. Mas é um chamariz para você ir na padaria e consumir todas as outras coisas. Se estrategicamente, né, for importante para atrair o consumidor, para que veja e faça outras compras... Aí vale a pena você ter uma margem negativa. Caso contrário, sempre como foco, você tem que buscar uma margem positiva no teu negócio. Então, no exemplo, reforçando, né? Comprou por 10, vendeu por 15, você tem uma margem de 5. Isso aí tudo. Uma margem positiva que ainda vai pagar as despesas fixas que você tem na empresa. Desses 5 que vai sobrar, que você vai pagar energia elétrica, que você vendeu ou não vai estar, aluguel que você vendeu ou não vai ter que pagar, e aí por diante. Então, assim, primeiro ponto é planejar fazer o seu planejamento financeiro objetivando margens. Você sabe que eu aprendo muito, né, com o Rogério, com o pessoal aqui da MH Consult, porque não é a minha área de atuação, né? Eu sou muito ligado à comunicação, mas eu estou sempre, né, tentando entender, ouvir, aprender um pouquinho com eles também nesse quesito. E uma coisa que ele me disse uma vez, e isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, é essa questão eu não lembro como é que você falou o nome correto, tipo um checkpoint que você tem ali ao longo do ano, que você tem até determinado período, né, do que você recebe, ou do lucro que você tem, para pagar a despesa. Dali para frente, o que entra é realmente o que você vai ter para o teu caixa, para o teu produto. O que é aquilo lá, Rogério, que você estava explicando para a gente? A gente está falando um pouco do conceito de break-even, não é verdade? Break-even, isso. Acho que você pode até entrar nesse assunto. Mas antes, você estava falando falou sobre faturamento, falou sobre custo, e a gente não entrou claramente na despesa ainda. Então, a margem vai ajudar a pagar a despesa. Se eu não tiver margem, eu não consigo, na verdade, fazer minha operação ficar sustentável, é isso? É isso. Se você já não tiver margem, ou se você tiver uma margem muito baixa, você já não vai ter condições de fazer esse terceiro pilar que eu falei, né, inicialmente, que são pagar suas despesas fixas. Então, faturamento, custo, olhar para isso estrategicamente para que crie margem suficiente para pagar suas despesas fixas e sobrar lucro. E sobrar lucro, o que significa? É dinheiro para pagar as despesas, criar sustentabilidade para a empresa e dar condição para os planejamentos futuros, sustentabilidade para o planejamento futuro para que ele possa acontecer. Então aí engata nessa questão que o Rafa acabou de trazer, né? Porque durante um período, eu estava explicando para o Rafa, ao longo do ano, então, o que sobra de margem, você está ou pagando a despesa daquele período ou acumulando para uma despesa que você já tem projetada. Então, por exemplo, o aluguel do escritório aqui,
Ele já está orçado e ele deverá ser pago até o final do período, enquanto a gente continuar aqui. Enquanto você tem uma perspectiva de venda, na verdade é só uma perspectiva, porque essas despesas já vão acontecer, por isso que diz despesas fixas, não é verdade? Então tem um período que, se sobra resultado depois do pagamento dessa despesa, ainda a gente vai acumulando para potenciais problemas que possa ter em qualquer negócio, que porventura você não fature mais até o final do ano para você pagar essas despesas. E aí é onde eu estava mencionando a questão do break-even em relação ao período do mês. Gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Não, é perfeito. Se você tem controle desse, digamos assim, faturamento, margem e despesa fixa, você começa a criar políticas para você poder fazer a gestão do seu negócio. Eu vou citar um exemplo com números arredondados para a gente tentar deixar o mais claro possível. Se você tem uma empresa que gasta mensalmente R$1 milhão, ao longo do ano ela gasta R$12 milhões, você vendendo ou não. Estamos falando de despesa fixa. Certo, perfeito. Significa bem claramente o seguinte, que você tem que criar margem suficiente para pelo menos sobrar lá para você pagar esses 12 milhões no ano. E você vai querer o quê? Você vai querer não pagar no final do ano isso aqui. Você vai querer colocar uma meta para você pagar essas despesas fixas antes de um ano. Se você gasta 12 milhões ao ano, nada mais confortável para você deixar e falar assim, vamos trabalhar para a gente criar margem para a gente pagar em 6 meses essas despesas fixas, porque dali para frente é só lucro. Então significa o seguinte, nesse break-even, até um determinado ponto, se você criou margem de 12 milhões, você só pagou suas despesas. Esse é o break-even. Dali para frente é só lucro. É só alegria. Só alegria. Eu achei isso incrível. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica assim. Quando ele me disse isso, eu falei, caramba, é mesmo. Né? Passamos um período só pagando conta, no outro período só carnavalizando. Não, brincadeira, não é? Não é bem assim. Essa é a ideia. Não é bem assim, mas essa é a ideia, né? É justamente gerar valor para o negócio, para justamente o lucro. Eu sempre falo para as pessoas, o lucro é uma responsabilidade social. Porque com o lucro você gera outros negócios, você gera mais investimento, você gera mais emprego. Então, no Brasil, a gente tem uma cultura, uma visão ainda muito maniqueísta, vou chamar assim, que o lucro é o patrão explorando, tirando proveito de uma situação. E o lucro é que gera valor para a sociedade, não é verdade, Adriano? Sim, o lucro é fundamental. Eu acrescentaria um ponto mais. O lucro é o que vai te permitir o teu sonho futuro ali, sabe? O teu planejamento futuro, o teu sonho. É o que vai te dar viabilidade para isso. Se você não tiver lucro, e muitas vezes... E quanto mais, melhor, na verdade, porque significa que você vai ter mais chance de colocar projetos que você tem em pauta para acontecer. Então, não é... Realmente, isso é uma cultura... Eu entendo o que você está falando, é uma cultura que às vezes existe no Brasil, acho que a gente vem trabalhando, todo mundo vem trabalhando, vem se evoluindo, mas existe, não pode ser mal visto, não. E outra, você precisa ter lucro, até mesmo pessoalmente. Se você ganha R$5.000, um exemplo, e você gasta 7, significa que você está dando prejuízo de 2. O banco vai te dar esse dinheiro por um tempo e depois você quebra. Então, todo mundo precisa. Pessoalmente, a gente já tem que ter lucro, né? Pessoalmente, a empresa não vai ser nada diferente disso. Tem outra máxima, né, no mercado, aquela famosa frase, né, que virou até um clichê já, que a falta de lucro te aleja, o prejuízo te aleja, mas a falta de caixa te mata. Explica um pouquinho pra gente por que essa frase continua fazendo muito sentido. Essa frase faz sentido porque muitas vezes você tem realmente uma empresa que ela tem pilares econômicos interessantes, mas a coisa acontece num dinamismo que ela precisa de muito caixa e caixa é como o sangue da empresa, né? Não necessariamente para você empreender muitas vezes, para você seguir um novo planejamento, uma nova linha, você precisa de dinheiro, mas não significa nada se você vender muito a longo prazo, por exemplo, onde você tem que pagar impostos e afins no curto prazo. Então... Faz uma analogia com a pessoa física. O que é caixa?
Caixa é o que você tem de disponibilidade imediata. É a conta corrente. É a conta corrente. Então não adianta eu ter um investimento de 2 anos, mas eu tenho contas para pagar agora e não tenho dinheiro no caixa para pagar essa conta. Exatamente. Eu vou ter que fazer empréstimo, apesar de ter dinheiro no banco, que eu não posso tirar porque o investimento está em 2 anos. Exatamente. Então você tem... pessoalmente, você tem a escola do seu filho, vamos supor que você tenha que pagar tudo em janeiro, e normalmente acho que você tem que pagar uma tacada boa em janeiro ali, né, sim, no início lá. Vamos supor que você ganha, sei lá, 5 mil, ganha 5 mil, gasta 4, sobra 1. Só que em janeiro você tem que pagar, sei lá, 5 mil reais. Então você tem até lucro, mas a questão do caixa ela é fundamental nesse primeiro momento, porque você vai ter que fazer um desencaixe ali no momento. Então, apesar de você estar nesse exemplo, ter lucro econômico, naquele momento você tem um desencaixe de caixa muito diferenciado. E foi um gancho interessante isso daí, porque o caixa é outro ponto de gestão importante da empresa. Muitos olham mais para o caixa. O caixa é fundamental, principalmente no Brasil, quando eu falo das empresas, porque muitas delas vendem para 90, 60, 90, 120 dias, quando na verdade você tem que pagar impostos no mês seguinte. Então, assim, tem que ter gestão de caixa. A gente fala que, na consultoria, a gente fala que a gestão, o foco no econômico é fundamental, mas não dá para tirar o olho do caixa. Então, toda startup que começa com a gente normalmente orienta que ela tem que criar valor para ela formar um caixa, se ela, de maneira geral, não depender tanto de banco, porque hoje em dia, muitas vezes, quem entra numa ciranda difícil de sair, muitas vezes, mas que crie caixa suficiente para você ter justamente, quando tem essas oscilações, quando tem esses desencaixes que são necessários, você criou essa base para fazer. O caixa é importante, mas você gera caixa com lucro, né? Exatamente. O importante, mais importante do que ter um bom caixa, é ter lucro econômico, porque o caixa advém disso. Então, o foco principal quando a gente faz nosso trabalho precisa ter lucro econômico. Isso talvez ocorreu muito problema com construtoras que faliram, inclusive, que às vezes eles recebem uma grana enorme, estão com o caixa lá bombando, literalmente, só que se você olha ali, todo mês no econômico, estão perdendo dinheiro. Significa que aquele caixa pode estar bom agora, mas vai sumir, vai faltar dinheiro para alguém lá na ponta. Então, caixa é importante, lucro econômico é mais. É mais e é o ponto fundamental para a construção de pilares. E aí tem um terceiro documento que a gente olha na gestão de negócio, que é o balanço. Fala um pouquinho para a gente, o que é o balanço? O balanço ele é importante para a gestão, principalmente para os agentes financeiros, né? Ele é fundamental para que você crie pontos de atenção em cima dele também, mas a gente costuma falar assim, quando a gente vai apresentar o balanço para a empresa, né, ativo, passivo, a gente fala que estamos falando, eu sei que é a parte mais grega, digamos assim, da linguagem financeira, para quem não é do mundo financeiro. Mas são pontos importantes que a gente monitora aqui, porque muitas vezes, por algum erro, alguma coisa, você pode estar vendo um resultado que não é real da tua empresa, porque erroneamente se registrou coisas no ativo ou no passivo que deterioram o resultado ou colocam uma ilusão referente àquele demonstrativo que você está olhando. Então, assim, ativo e passivo, o balanço é importante, ele tem que estar monitorado, normalmente por pessoas que são profissionais da área, fundamental, que possam atuar junto aos seus contadores e ter uma, vou dizer essa palavra, mais auditoria em cima do negócio, que auditoria é um escopo bem peculiar, na verdade, mas que possam olhar com um olhar de crivo, com um olhar de controladoria para esse balanço, para que você possa dizer, esse resultado é o mais fidedigno possível. E o que é ativo e passivo aí? Ativo, basicamente, são seus recebíveis, aquilo que você tem direito, e passivo é o que você tem a pagar, são suas obrigações. Então, eles estão registrados lá. Por isso o balanço tem que ser o equilíbrio. Tem que ser o equilíbrio de tudo,
Mas o que acontece hoje, o que eu chamo a atenção para muitos lugares, é que muitas vezes contabilidades mal realizadas, existem muito coisa escondida nesses ativos e passivos que, pela metodologia da contabilidade, destroem ou não publicam resultados financeiros reais. Esse é um dos maiores problemas nas empresas hoje, que você acaba pegando demonstrativos, você acaba olhando para demonstrativos que não trazem a realidade da empresa. E é justamente um dos principais focos do nosso trabalho é justamente sanear essa história toda para que os dirigentes possam olhar para um demonstrativo que possa ser real e, em cima disso, ter um planejamento estratégico, fazer parte do planejamento estratégico da empresa e definir caminhos para a rota, para a construção de valor, que é isso, que é o lucro, né? Pode chamar de lucro também. Todo objetivo da empresa, um dos grandes objetivos é a construção de valor. É isso que vai dar a condição, como eu disse, para o teu sonho, para o teu planejamento, para a construção do seu futuro. Bicho, que aula, hein? Então você viu, né, Rafa? Para cuidar de um negócio, 3 documentos: DRE, fluxo de caixa e balanço para fazer uma boa gestão. Mas o nosso podcast é Gente para Negócios, né? Então a gente fez esse preâmbulo aqui porque é importante, Adriano, a gente usa uma máxima aqui também, que se o negócio não está indo bem, se as margens não estão funcionando, é responsabilidade de todos. Então aqui a gente faz questão de deixar esse cenário que você acabou de apresentar de uma maneira muito transparente para que as pessoas aqui tenham autonomia para identificar, por exemplo, que desde do cafezinho, da tinta da impressora, até uma negociação com o cliente, ou um ativo que a gente está fazendo em equipamentos, por exemplo, com o podcast aqui, eles agreguem valor para o negócio. Como é que você tem visto isso nas empresas que você trabalha, né? Ou como é que as pessoas têm sido envolvidas, se é que estão ou não estão? A gente gostaria de ouvir a tua opinião. E como é que você acha que deveria envolvê-las para que elas pudessem contribuir para essa boa gestão financeira? Excelente pergunta. Na verdade, assim, muitas vezes nós temos uma deficiência de uma questão de gestão financeira dentro da empresa, até porque existe uma dificuldade natural de entender o negócio. Então, a gente costuma dizer que na consultoria que uma primeira etapa é você sanear as coisas e você tirar um quadro, falar assim, ó, esta é a fotografia. A partir dessa fotografia, você criar planejamento. E o planejamento já começa a ser um baita envolvimento com o teu time. Então, assim, um bom planejamento não é aquele que fica só na cabeça do dirigente. É aquele que ele possa chamar todo mundo, e eu vou tentar ser o mais claro possível, é chamar todo mundo e falar assim, você está vendo essa linha aqui? Isso aqui é o café que a gente gastou. Esse aqui é o material de escritório que a gente gastou. Isso aqui é a verba de marketing que a gente gastou. E você começar a tangibilizar aquilo, porque a verdade é essa. Muitas vezes finanças, as pessoas têm dificuldade de tangibilizar. Mas quando você começa a envolver as pessoas, elas começam a tangibilizar aquilo de uma maneira e converter aquilo em ações. Então, um processo que é muito legal nas empresas é o orçamento. Porque você apura o seu resultado, você planeja o que você vai querer buscar e você chama o teu time para participar o máximo possível nisso. Por exemplo, marketing, eu vou usar isso aí. Você chama o teu pessoal de marketing e fala assim, quanto você vai gastar? Qual que é o teu plano? E o seu plano vai gastar tanto. E aí você colocar aquilo num contexto e falar assim, olha, isso aqui a gente vai precisar vender mais, então você finanças começa a atuar junto ao teu time para que todo mundo comece a contribuir para o seu planejamento estratégico. É isso que começa a funcionar a mágica quando você começa a dividir os números financeiros, a começar a dar um pouco mais, vou chamar de educação financeira dentro das empresas. E para isso tem um monte de ferramenta, inclusive a MH tem ferramentas para contribuir para a educação financeira. Eu queria, inclusive, pegar um gancho antes de falar dessa ferramenta que a MH tem, que é a questão da cultura. Por exemplo, nós temos uma cultura aqui de zelo por tudo que a gente tem e por tudo que a gente entrega para com o cliente.
Então, primeiro que o cliente tem que perceber as nossas entregas da mais alta qualidade possível. E muitas vezes isso requer investimentos. Eu vou dar um exemplo. Então, nós estamos gravando o podcast aqui e tem 3 câmeras nos detectando, acho que são 3 câmeras nos detectando, luz, tem uma mesa de som que está no back-office aqui, talvez depois o Thiago possa fazer uma edição e mostrar o que tem por trás disso. Mesa de corte. E custa uma grana esse equipamento, né? Agora, esse equipamento pode durar para centenas de podcasts. Agora o Thiago pode estar passando correndo, tropeçar numa câmera dessa que custa 10, 15, 20 mil reais, e aí fala assim, pô, quebrou a câmera, precisa comprar outra. Né? A partir do momento que as pessoas dentro do negócio têm noção dos custos dos ativos, das despesas que a gente está fazendo, dos investimentos no cliente, você convida as pessoas para se envolver na cultura do zelo. O zelo, né? Então, cuida de cada detalhe aqui como se fosse nosso, porque realmente impacta no bolso de todos nós. Porque se uma câmera dessa quebra, ela vai ser reposta. Reposta da onde? Do dinheiro do lucro. Essa roda gigante, por exemplo, nós já transportamos de lá para cá várias vezes e ela continua intacta. Se Deus quiser. Porque precisa de muito zelo para você conseguir transportar aquilo sem tirar um pedacinho dela ali. Exatamente, exatamente. Então é isso, né, Adriano? Eu percebo trabalhando com os nossos clientes, muitas vezes que isso fica fechado a 7 chaves e as pessoas entendem, ok, na minha empresa tem orçamento e a minha área pode gastar X por ano. Né? Então, as pessoas têm aquele modelo mental que se tem 100 na conta, se eu sou da área de RH ou da área de marketing, assim por diante, tem 100 na minha conta para gastar, quer dizer que eu estou autorizado a gastar 100. Não. Aqui, pelo menos aqui, não funciona assim. Tem 100 projetado, mas se você conseguir fazer tudo que está projetado com 70, melhor ainda. Melhor ainda. Outra máxima que a gente usa aqui é uma regra de proporção. Para cada um de despesa tem que gerar X, é um fator multiplicativo de faturamento. Ou seja, cada despesa que é feita aqui precisa de um esforço grande para trazer novas receitas. Então, à medida que as pessoas vão entendendo isso, elas ficam mais colaborativas, porque as pessoas não agem de má fé, é por desconhecimento. E aí, nesse sentido que o Rafa até falou, você conhece, né? A gente atua com o modelo de jogos de negócios, ele é totalmente digitalizado, onde a gente ensina os colaboradores a entender esses documentos que você falou e, mais do que isso, entender como é que se faz uma boa gestão de trade, uma boa gestão de comunicação, uma boa gestão de investimento em pessoas, né? Uma boa gestão de logística, de estoque e assim vai. Ou seja, olha para o negócio como um todo. Então essa ferramenta é muito bacana. E o Adriano, inclusive, participou de uma entrega já, né? 1 ou 2 entregas. Já, né? Em alguns clientes nossos já esteve junto, inclusive, para entender, dar palpite no nosso cenário. Foi muito legal. É legal? A ferramenta bacana, gostou? Essa é uma ferramenta espetacular, honestamente, sem nenhuma demagogia, uma ferramenta funcional, uma ferramenta realista. E eu já tive a oportunidade de participar, acho que de 2 vezes desse momento, e pude ver como todo mundo se envolve e todo mundo, o melhor de tudo, todo mundo sai com uma visão ampliada dali, com condição de contribuir mais com a empresa. E é isso essa que é a mágica da ferramenta. Ela transforma todo mundo, a pessoa entra de manhã de uma forma, sai melhor, sai com uma visão ampliada. Esse é o objetivo talvez maior da ferramenta, eu acho que é essa, e acho que excepcional, muito bom. Propaganda melhor que essa não tem, né, Rogério? Depois a gente paga o jabá. Mas eu queria só fazer um ganchinho rapidinho, porque você falou que sobre cada despesa tem que ter trazer um X de receita. A maturidade que já está aqui, que é o que a gente busca também para outros clientes, isso serve para qualquer tamanho, para iniciante, para empresas grandes também. Aqui já tem uma maturidade que você começa a criar KPIs para as coisas. E os KPIs aqui, como em outros também clientes que a gente tem, que já está numa jornada estruturada, já avançada, já são KPIs disseminados. Todo mundo, como você falou, todo mundo sabe que se gastar 1, tem que trazer 4, assim por dizer. Então, isso é bacana, porque você já sabe, já está
já está na cultura da turma, né, do teu time, que como você faz para você trazer e agregar valor dentro da estrutura financeira, que de novo, coaduna com a estratégia, como você faz para agregar valor para essa empresa. Isso é fundamental, isso é ótimo. Tem uma coisa, né, que sempre se coloca muito, que é aquela famosa pesquisa do Sebrae, não me lembro agora os números exatos, me perdoem, que é o tempo de vida útil das pequenas empresas, né? Elas surgem depois de um determinado período, não sei se 5 anos, acabam fechando por N motivos, descontrole financeiro ou o que quer que seja. E nós falávamos também sobre a questão das startups, que nesse caso, né, todo mundo quer ser um novo unicórnio, né, o unicórnio da vez, acha que tem uma ideia incrível e aquilo vai deixá-lo milionário, etc. O que se tem visto aí é que o tempo de vida útil dessas empresas ainda é menor, né, do que as empresas convencionais, vamos dizer assim. Pelo menos foi o que nós tratamos isso aqui num outro momento. Isso acontece também por questões financeiras, por descontrole financeiro principalmente, talvez? Eu vou te dar a minha percepção é que principalmente ocorre por descontrole financeiro. Então, o Sebrae, a última estatística que eu vi é que 60% morrem em até 5 anos. Essa é a última que eu vi. Uhum. A impressão que eu tenho é que as startups têm um grau superior de mortalidade para o período. A gente não enxerga mais os patinetes na rua, por exemplo, entendeu? Muita coisa vem de um planejamento financeiro errado. Eu sei que muita gente vai falar, existe algumas coisas. O Nubank recentemente deu um lucrinho no balanço. Todo mundo acaba que está dando prejuízo, que estão botando dinheiro lá e que a máxima não é essa. Tudo bem, a startup querem ganhar escala, clientes para depois pensar. Todo mundo pensa no exemplo da Amazon. A Amazon foi criada, ela deu prejuízo por muitos anos, depois ela virou a chave, o break-even lá, que a gente falou lá atrás, virou a chave e começou a dar lucro. Então, muita gente mira, na verdade, no exemplo da Amazon. Mas a grande verdade é que você começa um negócio, essas startups, tem que ter o planejamento financeiro apurado, para em algum ponto ela precisa... nenhum negócio vai se sustentar dando prejuízo para o resto da vida. Porque não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Prejuízo, alguém está pagando a conta. E olha, essa conta parece que está começando a aparecer cada vez mais. Tantas demissões que aconteceram agora nas startups, o investidor parece que está falando assim, olha, já colocamos dinheiro suficiente. Isso, apurações fatos vão surgir ainda, porque é muito recente, mas... ninguém vive sem dar lucro. Se tem prejuízo, é porque alguém tem expectativa que em algum momento aquilo vai virar chave e vai começar a dar lucro, vai começar a criar valor, que essa é uma terminologia talvez mais usada aí, aquele negócio vai parar de destruir valor e vai começar a criar valor. Só colocam dinheiro no negócio porque existe essa expectativa. Se alguém não mostrar essa expectativa futura, ninguém põe dinheiro em nada. Bom, estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso podcast. O tempo sempre passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, então, mais ainda. Você não vai perguntar quem é Adriano na visão de Adriano? Você pulou essa parte hoje. Hoje é mesmo, hein? Agora vai no meio do caminho, né? Você sabe que a gente tem aqui uma pergunta, né? Que é sempre a primeira pergunta do podcast. E dessa vez, simplesmente... Embalamos. Fomos embora e tudo mais. Pessoal, para quem não conhece Adriano, a gente vai apresentar agora no fim do podcast o Adriano na visão do próprio, tá? Fala um pouquinho sobre você, sobre sua parte pessoal e depois ali a gente já entra em algumas outras questões da esfera mais pessoal aí. Olha, não estava preparado para essa pergunta assim, né? Parece aquela... Eu deveria estar, viu, para perguntar. Parece aquelas perguntas do programa do que tinha do Abu Janra, assim, o que é a vida, né? Provocações, né? Provocações. Provocação adorava, inclusive. Mas assim, o Adriano é um cara, sei lá, tranquilo, vou falar de uma perspectiva profissional, se eu puder, mas nós queremos ouvir pessoal. A gente quer saber aqui o CPF. Esquece CNPJ, aqui é vida pessoal mesmo. Tá bom, o Adriano é um cara que já tem uma certa maturidade, que passou por vários momentos, como todo mundo na vida, que procura aprender com o que vem acontecendo
e que nesse momento procura trabalhar bastante, mas principalmente surfar onda, olhar a vida de uma forma mais leve, uma pessoa completamente normal, digamos assim, tenho amigos, gosto de fazer meus churrascos com os amigos, família, gosto muito de ir à praia, acho um cara família, assim por dizer, bastante trabalhador e com sonhos iguais às outras pessoas. Até tem uns, a gente fala que eu falo, a gente sempre, acho legal sempre você traçar meta para as coisas, eu sempre de maneira, eu sempre brinco com todo mundo, falo assim, gente, estamos construindo a nossa casa em Capri, entendeu? Para a gente poder passar nosso verão lá, né? Então todo mundo que me conhece fala assim, tá, como é que tá a construção da casa de Capri, né, tal, né? Então, de maneira divertida a gente leva isso daí, coloca como objetivo também, né? Mas isso não atrapalha com que a gente possa ter uma boa jornada. Eu acho que principalmente hoje eu trabalhei tanto tempo corporativo, né? E foi uma excelente jornada, mas principalmente agora, quero que segunda-feira tem que ser um dia que vale a pena, quero acordar todo dia e ser grato por isso aqui, que eu acho que é um milagre, na verdade. Isso aqui é um milagre. Acho que foi Albert Einstein que disse, né? Tem duas formas de você encarar a vida. Uma que tudo é muito mecânico, né? E não existe milagres. E outra forma é que todo dia tem milagre. Então, assim, não sei se foi exatamente assim que ele falou, não sei, hoje em dia até a gente tem que checar direito as fontes, né? Porque tem tanta informação de internet, mas de maneira geral, se foi ele ou não importa. Eu acho que é uma baita frase e eu procuro aplicar isso no meu dia. Rafa, ele esqueceu de falar um ponto. Se você quiser passar umas horas no churrasco e dar muita risada, chame o Adriano. Você sabe, não, eu ia falar isso, inclusive, ele falou que ele faz churrasco, eu tô, inclusive, já me convidando. Faz, ele participa. Ele participa de churrasco. Porque ele vai queimar a carne. Não, eu tava já me convidando pro churrasco dele. Não. Eu falei, ó, a cerveja... Você convida ele pro churrasco, você vai se divertir muito. A cerveja nós levamos, inclusive tem ali, ó, pra quem não, enfim, tá olhando o vídeo, aquela cerveja ali, ela é produzida, né, no nosso programa ali chamado Beer Storm, que é um programa também que envolve ali o desenvolvimento de pessoas, de equipes e tudo mais, onde o desafio é produzir ali um rótulo, né, e uma cerveja com qualidade, tá? Então, essa cerveja nós temos para levar. Eu tô aqui, só tá faltando churrasco, então. Eu tava falando que você quer se divertir, leve o Adriano pro churrasco. Ao mesmo tempo, é prudente colocar copos de plástico. Inclusive, ele tava gravando um podcast com esse copo de vidro. Antes de começar, eu falei, cara, põe o copo mais para frente, porque ele, como um bom italianão, ele fala com as mãos. No vídeo vocês já devem ter percebido, né? Então, para não correr o risco, coloque copo de plástico, né? E se você quiser fazer um amigo pagar aquele mico mesmo, leve o Adriano para assistir uma peça de teatro, porque a gargalhada dele vai chamar a atenção do auditório inteiro. Exatamente. Mais do que a própria peça. Olha só, e contando coisas aqui de bastidores. Exato. Mas aí você pode ver que o pessoal de finanças também se diverte, entendeu? Não são apenas números, né? Não são apenas números, a gente se diverte também, entendeu? Dá risada e dá risada alto, como o Rogério já entregou aí. Aproveitando, entrando nessa esfera aqui mais, né, de ordem pessoal, /profissional e tudo mais, a gente sempre pede para os nossos entrevistados, de repente, darem uma dica aí de um livro, algum livro que marcou a carreira, a vida, ou algo que possa auxiliar as pessoas a terem uma profundidade, um conhecimento maior aí nessa área. Tem alguma coisa que você se lembre, algum livro, algum autor, alguma coisa que você possa vir a indicar? Porque a gente falou, caramba, gostei muito disso, eu quero saber mais, quero beber nessa fonte. E aí, como é que faz? Eu gosto de fazer leituras históricas normalmente e leio muito sobre história. Eu costumo bater, se você quiser, no churrasco, a gente bate um papo sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu adoro, na verdade. Mas eu, agora, estou lendo um livro sobre estoicismo, né? Estoicismo é uma linha de filosofia grega que foi difundida depois na Roma Antiga, e tem um livro do imperador Marco Aurélio, que é considerado um imperador estoico, e onde ele descreve suas memórias ali, seus conselhos ali, com base no estoicismo. O estoicismo voltou a estar muito em voga, o próprio professor Clóvis de Barros tem cursos sobre isso na internet, não só ele, como outros também têm. Então, assim, acho interessante olhar
criar uma visão ampliada com o passado, com coisas que fizeram bacana e tudo mais, porque acho que isso incrementa e dá corpo para a sua visão e para os seus planejamentos futuros. Muito bom. Rogério, é contigo então aqui para encerrar, para finalizar a nossa entrevista. Uma pergunta que a gente sempre faz para os participantes aqui também, o que significa gente para negócios na sua visão? Essa pergunta... Está cheia de... Não, essa pergunta é igual a pergunta assim, o que é a vida, né? Assim também, né? Olha, gente para negócios. Eu acho que, na minha visão, gente para negócios é o preparo, é o envolvimento, inclusive a empresa. A gente falou muito aqui de jornada da empresa, mas a gente também pensa que é a jornada das pessoas também. Então, quando a gente está falando de gente para negócios, para mim, você não está falando de... eu falo tanto de planejamento, mas de realização de lucro disso, mas eu estendo isso para as pessoas. Porque, na verdade, o negócio são as pessoas. Não existe negócio. O negócio é uma coisa abstrata. A verdade é isso. O que existe, de fato, são as pessoas. Então, quando a gente fala de tudo que a gente está falando, ainda que tem termo técnico, a gente está falando das pessoas. Então, não sei se eu expliquei, na verdade, mas tudo que a gente faz, por mais técnico que seja, é pensado nas pessoas. E eu acho que nisso está muito conectada com, inclusive, o trabalho que eu vejo que vocês fazem, que é excelente, na verdade. Muito bem. Adriano Fachinelli, sócio da empresa de gestão financeira, a PXCS. Adriano, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento. Entrevista muito boa, uma verdadeira aula, né? No meu caso aqui, posso falar por mim que sou, né, não sou um profundo conhecedor nessa área. Saí daqui inspirado. Vou, enfim, montar a minha startup agora com muito mais segurança. Brincadeira, não vou montar startup nenhuma, não. Mas muito legal. Rogério, obrigado por mais essa companhia aqui nesse episódio. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado, Adriano. Valeu, Thiago. Prazer. Thiago tá lá, hein? Obrigadão, Thiago. Valeu, até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado.